Depois eu subo aqui. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês de onde surgiu, o que vai acontecer, o que é essa escola de negócios, para que vocês entendam o que vem por aí, né? E possam, assim, se ambientar, vamos assim dizer. Está todo mundo ouvindo e vendo ok? Que eu vou gravar, então eu vou começar a colocar maiorzinho assim. Então, o que acontece? A gente teve, né, a gente tem um grupo, acho que a grande maioria daqui já conhece, né, a empresa que a gente trabalha com a Hive, e muitos que estão aqui são da empresa ou estão começando agora. Então, o intuito para vocês entenderem como surgiu essa escola de negócios, a gente começou a ter uma procura de pessoas que não tinham nunca empreenderam, que, né, queriam entender um pouco mais desse mundo, tinha uma série de dificuldades. Fizemos uma pesquisa, né, com o Google Forms para saber quais temas eles achariam, né, o grupo acharia mais interessante. Dentre esses temas são esses que estão aqui na nossa escola de negócios, e a gente preparou um treinamento para capacitar novos empreendedores. E o que surgiu daí para frente? Pessoas que não eram do nosso negócio, que eram amigos, começaram, eu me interesso por gestão de tempo, eu me interesso em entender mais de empreendedorismo, eu me interesso em saber mais. Eu falei, gente, vamos abrir, né? E a gente que estava preparando o treinamento resolveu abrir para as pessoas do Instagram, para os amigos, porque são temas que contribuem muito, que fazem diferença na nossa vida, que fizeram na nossa, né? E fazem hoje, porque são temas gerais. Serve para quem empreende com a gente, serve para quem empreende em outras coisas e serve para quem empreende na própria vida. O que eu vou dizer, vida de mãe já é um empreendedorismo em vida, né? Então, a gente pode empreender aí nas nossas áreas. Então, a gente resolveu, já queríamos fazer um treinamento, por que não contribuir com outras pessoas, né? E despertar também vontade nas pessoas de empreender, vontade de estar num ambiente produtivo, num ambiente onde é estimulado, né, a produtividade, a mentalidade. Então, vocês vão ter aulas incríveis. Hoje, a gente tem um tema de empreendedorismo, mas nos próximos, a gente vai ter temas assim que são muito gerais. Eu digo que serve para a vida como um todo, tá? Então, teremos convidados incríveis, né? Nem todos, tem um ou outro aí que hoje não faz parte do nosso negócio, mas que tem um conteúdo, pessoas que dão aulas, pessoas que já estão acostumadas a impactar a vida das pessoas e deram o seu tempo para estar aqui. Então, aproveitem muito isso, anotem, né? E assim, a gente vai estar à disposição, né? Quem, de alguma forma, entender que esse ambiente, que esse tipo de treinamento, que as falas que a gente faz sentido, né? Então, entre em contato com a pessoa que lhe convidou, você vai ouvir isso algumas vezes, porque a gente está em expansão, né? O motivo do nosso treinamento era preparar novos empreendedores e treinar pessoas que querem, de alguma forma, se envolver com a Hive, mas hoje vocês podem aproveitar isso aí, que isso serve para a vida como um todo, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ter o tema empreendedorismo. Quem está lá no grupo, vai lá na descrição do grupo, a gente já duplicou algumas vezes, cada dia a gente vai ter um tema diferente, né? Então, a gente vai ter temas por dia, você pode ir lá se organizar, terças e quintas às 8 horas e ao sábado às 9 da manhã. Não percam nenhuma, porque uma vai complementando a outra, tá? Então, vamos lá, vamos começar, vamos aprender, vamos ouvir histórias. Eu acho que das coisas mais ricas que a gente tem no nosso negócio, eu digo no mundo empreendedor como um todo, são as histórias, são as experiências, são os aprendizados, que a gente não precisa aprender sozinho, né? A gente pode aproveitar o aprendizado de outras pessoas para diminuir o tempo aí de treinamento nosso. Tá? Então, agora eu vou chamar para vocês. A gente tem hoje duas convidadas. A nossa reunião de hoje ela é especial, né? Então, preparem tudo aí, aguinha para ficar aí, porque hoje ela tem duas pessoas especialíssimas, pessoas que fazem um trabalho incrível. Vocês vão conhecer um pouquinho da história delas, mas que fizeram, né? Usaram treinamentos, usaram o ambiente construído pelo nosso negócio, pelo ecossistema, como a gente chama, e transformaram a vida delas e vão contribuir um pouquinho com vocês com o tema de empreendedorismo. E primeiro, eu vou chamar uma pessoa que, assim, a minha amiga de infância, não é coincidência a gente estar aqui hoje, mas foi uma luta, né, até a gente se encontrar aí dentro de um negócio, cada uma morou numa cidade diferente, em lugares em empresas diferentes, mas ela tem uma trajetória incrível de experiências empreendedoras.
que às vezes a gente passa e nem tem essa noção. Então, ela vai poder contribuir um pouquinho com vocês, com a história, com o conceito. Aproveitem, anotem, coloquem no chat dúvidas, que lá no final a gente tira, certo? Então, com vocês, queria chamar aqui comigo, minha amiga maravilhosa, Litiane Vasconcelos. Deixa eu abrir seu microfone, vê se você consegue abrir, amiga. Consegui. Seja E aí, todos me ouvem? Boa noite, obrigada, amiga. Muito, muito obrigada. É um prazer gigante. Na realidade, eu estou muito grata, porque esse projeto saiu do papel, né? E era uma vontade que a gente tinha, na realidade, era uma necessidade, como você mesmo falou, do time. E agora ele vai acontecer. Então, hoje é a primeira noite. Sejam todos muito bem-vindos. A gente preparou isso com o maior carinho, com o maior cuidado para vocês. Então, assim, anotem tudo. Se por acaso vocês ficarem com dúvidas, tirem, não deixem de falar. A gente vai estar aberto, tanto para quem é do time como para quem não é. Tá? No final, vocês podem colocar no chat. Se a gente não conseguir responder hoje, a gente vai responder, vai dar retorno a todo mundo. Então, o nosso objetivo aqui é partilhar, é compartilhar nossas experiências, a nossa visão, o que é que a gente já fez na nossa caminhada, na nossa jornada aí que deu certo, e quais os pontos de melhoria. Então, nosso objetivo principal é esse, a gente está aqui para partilhar e compartilhar com vocês. Bom, eu sei que tem muita gente de fora aqui do time, né, que não trabalha com a gente, então eu vou me apresentar rapidamente e não vou colocar muito agora nesse início das minhas experiências profissionais. Isso eu vou compartilhar com vocês lá no final, já contextualizado de uma outra forma. Bom, meu nome é Litiane, eu tenho 47 anos, quase que eu ia dizer 46. Sou alagoana, mãe de 2 filhos, casada, sou administradora de formação e, assim, empreendedora desde sempre. Eu fui criada no meio empreendedor, com pais e avós empreendedores, então as conversas sobre gestão, sobre financeiro, sobre equipe, sobre time, sobre estratégia, isso sempre me acompanhou durante a minha vida inteira. Então, o empreender não foi uma coisa que para muitos, né, é o sair muito do padrão de família, do padrão de ambiente, do padrão de convivência. E para mim realmente não foi. Então, eu comecei a empreender desde cedo. Eu vendi roupa, eu dei aula particular, eu dava aula de inglês. E isso é uma coisa que faz a gente ser curiosa, ou na realidade o inverso. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, ao mesmo tempo tranquila, mas sempre fui. Então, às vezes, eu estava hoje pensando num exemplo de ainda quando adolescente, eu estudando e a gente fazendo uma prova, e era uma prova de matemática, uma coisa que eu sempre fui muito boa e rápida de raciocínio, e na época eu não sabia uma questão, e fui, não sei como é que vocês chamam, tem gente do Brasil todo aqui, a gente chama filar, pescar, que era dar uma olhadinha na prova da coleguinha do lado. E aí, eu lembro que quando eu dei uma olhada, tinha uma resposta, e ela disse assim, inclusive ela está até aqui na sala, ela disse assim, é X a resposta, um número, sei lá. Aí eu olhei e disse, não é. Ela disse, você sabe fazer isso tudo durante a prova, esse diálogo inteiro. Eu disse, eu não sei, mas esse número não é, esse está errado. Então, assim, essa coisa de questionar, de estar sempre em busca, isso faz muito parte do empreendedorismo. E é uma coisa que, na minha essência, eu tenho. Então, apesar de também ter sido administradora de formação, mas o que é que eu quero dizer com isso? Que apesar de eu não ter um perfil extremamente comercial, de ser desenvolta muito para falar, de falar com todo mundo, comunicativa, isso não significa que o empreendedorismo também não é para mim. O empreendedorismo ele é para todo mundo que tem a vontade, que tem a garra, a disponibilidade e quer estudar, aprender e se desenvolver. Tá? Então, esse é um pouquinho de mim. Agora eu vou compartilhar uma tela. Deixa eu entrar. Para ver se para facilitar aqui a nossa conversa. Só um segundo. Vocês estão vendo o nome empreendedorismo na tela? Pronto. Então, vamos lá. Para contextualizar, e aí trazendo um pouquinho da questão teórica mesmo, mas assim, com a minha visão,
né, do que é empreendedorismo. Na realidade, é a arte mesmo de encontrar soluções, de realizar projetos e transformar uma oportunidade num resultado lucrativo, num negócio. Isso falando na parte empresarial, na parte de negócios. Só que, para mim, o empreendedorismo ele pode ir muito além disso. Porque, como a Lili até falou ali, para quem é mãe, a gente precisa estar na vida da gente, de alguma forma, sempre com essa visão empreendedora, além dos negócios. E isso é uma possibilidade da gente desenvolver o quê? A mentalidade empreendedora. Porque o empreendedorismo, o que ele é? Encontrar oportunidades, então fazer dos desafios um negócio, ter ideias onde uma pessoa, muitas vezes a maioria das pessoas só vê um ponto. O empreendedor ele vai além daquilo, então ele tem uma visão que vai enxergar além do problema imediato que tá ali aparecendo. E o empreendedorismo ele é isso. Ele é, na realidade, é a arte de criar soluções para o mundo, seja através de serviços, seja através de desenvolvendo produtos, de empresa, de resolução. Isso, para mim, é o empreendedorismo. Vamos lá. Você sabia que o conjunto de crenças e pensamentos existentes em cada indivíduo pode ser fator limitante ou um fator de crescimento em sua vida? Por que eu trouxe isso? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não fala só de negócio, ao contrário. A grande parte do sucesso de um empreendedorismo, na realidade, de um empreendimento, de um negócio, ele é a mentalidade de quem desenvolve. E quando a gente escuta essa frase, como eu falei, que eu fui criada num ambiente empreendedor, a gente, durante a vida, a gente vem com crenças, com pensamentos, a gente vem pelo ambiente que a gente viveu, e isso vai formando a nossa mentalidade. E muitas vezes a gente não tem a consciência nem de que isso pode ser mudado já quando adulto, e outras vezes a gente também não tem consciência de como fazer com as nossas crianças. Como que a gente cria mentalidade que vai contribuir para o crescimento e para o fortalecimento daquela criança na fase adulta? Porque se a nossa mentalidade ela é construída durante uma vida inteira, é óbvio que é muito mais difícil a gente reprogramar, e aí já falando um pouquinho de um tema que a gente vai ter na frente, que é muito importante, que é com Luana, que ela vai trazer para a gente, como que a gente pode reprogramar essas crenças, como que a gente pode mudar a nossa mente. E para a gente empreender, a gente ter a consciência de que ter uma mentalidade empreendedora é importante para o nosso negócio. Quando a gente tem o autoconhecimento e identifica que a gente precisa melhorar, a gente vai buscar as ferramentas certas para poder evoluir e para poder, de fato, né, conquistar, e é uma coisa contínua, mas essa mentalidade empreendedora, que é o primeiro passo, que é o que faz um negócio de sucesso ou não, é a mentalidade de quem desenvolve. E por mais que a gente tenha empresas, por mais que a gente fale de empresa A e empresa B, tudo está voltado para a gente, tudo está voltado para pessoas. Então, não adianta. Então, ter a consciência de que precisa se melhorar de alguma forma, que a gente precisa estar sempre em evolução e buscar ajuda, isso é importante no desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora. E aí eu vou trazer um estudo, na realidade, comentar um pouquinho com vocês sobre o poder do ainda não. Eu não sei para quem conhece, eu vou até no final indicar esse livro, né, um livro Mindset de Carol Dweck. Ela é uma americana, uma psicóloga americana, e ela, primeiro o que chamou a atenção dela foi uma escola em Chicago, que ela pontuava os alunos que não tinham atingido a nota mínima necessária para passar com ainda não. E aquilo chamou a atenção dela, e ela começou a pesquisar, e ela foi a fundo nisso. E o que é que ela constatou? Que o ainda não, ele deixava de ser uma situação estática para ser uma situação em movimento. Ou seja, o ainda não atingir a minha nota necessária significa que eu estou no caminho para atingi-la. Eu estou no processo para atingi-la. Então, isso é o quê? Isso é uma visão positiva do ainda não. Então, muitas vezes, se a gente pegar uma criança, um adolescente que tirou uma nota 5,
Uma coisa é você dizer, você tirou uma nota 5, você não passou, você não conseguiu. Isso ali trava. E você ainda está no processo de conseguir a nota que você precisa, do aprendizado que você precisa. Então, essa mentalidade, e aí ela foi a fundo e começou a estudar, e cientistas, né, da neurociência, o que é que eles identificaram? Que as crianças e os adolescentes que eram criados no meio onde o ainda não, ele prevalecia, eles tinham, na hora que o desafio aparecia, assim, uma coisa que eu vou dizer, ela colocou o mesmo desafio para várias crianças. Então, era um problema para ser resolvido. E aí ela traz várias situações. Minha gente, é tão incrível isso. O mesmo problema, apresentado da mesma forma para todo mundo. Aí ela traz que crianças que diziam assim, uau, que desafiador, isso é muito difícil. Então, assim, a empolgação e o lado positivo do desafio. E já outras diziam, meu Deus, isso é muito, muito difícil, não consigo fazer isso. E já eram já reativos. E aí, o que é que acontece? O cérebro da gente, ele é como um músculo. Cada vez que a gente trabalha ele, né? Aí eu não vou entrar muito a fundo, nem tenho conhecimento para isso, mas ali acontecem as sinapsezinhas, que aquilo ali é como se fosse um fortalecimento, como se fosse uma musculação mesmo. E aí, cada vez que ela consegue, ele vai ficando mais forte. Então, cada vez que eles eram estimulados a desenvolver o problema e que aquilo ali gerava um raciocínio, uma forma de conseguir encontrar a solução, e o cérebro era ativado, aí os neurocientistas descobriram que aquilo ali existia uma ativação cerebral. Ou seja, o cérebro trabalhando, evoluindo, se desenvolvendo, ficando mais forte e crescendo. Já as crianças que não tinham essa mentalidade, que trabalhavam, que olhavam para aquilo ali e viam aquilo ali como um problema, ou como eu não consigo, eu não sei fazer, não tenho como resolver isso. O cérebro não estava ativo, ele não era acionado, então ele não estava se desenvolvendo com aquela atitude. Então isso a gente pode, obviamente, aplicar para as nossas crianças, mas a gente pode aplicar no nosso trabalho, a gente pode aplicar na nossa casa. E a casa da gente, ela é uma forma incrível para quem é pai, quem é mãe, para quem não é, no nosso trabalho com os nossos colegas, com o nosso time, de aplicar esse ainda não, nas pequenas coisas. Porque muitas vezes a gente pensa que uma coisa como essa só pode ser aplicada num problema grande, e não é. Ao contrário, quando a gente começa a se policiar e a entender que isso deve e pode ser aplicado nas pequenas coisas, quando os desafios grandes chegarem, isso já vai ser feito no automático. Já vai ser feito de pronto. Então, eu achei muito interessante e queria compartilhar isso com vocês. Agora, vamos lá para o próximo passo, né? Empreender, quando a gente entende um pouco sobre a mentalidade, como que a gente pode, né, identificar e melhorar isso, aí vem a parte do empreender, que muita gente traz o empreendedorismo como um dom, né? Ah, não, empreender não é para mim. Fulano empreende, é maravilhoso, fala bem, tem presença, entende do que fala, ou então é uma pessoa boa de venda, ele sabe vender, ele sabe todas as técnicas, aquilo é nato. Minha gente, isso não é verdade. Empreender não é um dom, é uma técnica, e eu sou a prova viva disso, de que pode ser desenvolvido. Habilidades são feitas para que a gente treine, para que a gente faça e as desenvolva. Um dos líderes que a gente já trabalhou, ele dizia muito, treinar não vende, mas vender treina. Então, pegar isso, esse exemplo das vendas, e trazer para o empreender. Então, existem vários tipos de empreendedor, só que cada um se moldará ao modelo de negócio que faz sentido para ele, ao perfil de cada um. Imagine eu, Litiane, um exemplo, montar um negócio voltado para surf, numa praia, onde todos os clientes busquem ali coisas voltadas a surfista, a bijuteria de miçanga. Eu não tenho nada a ver com aquele negócio, com aquele perfil. Então, precisa de perfis de empreendedores diferentes para atingir a todos os públicos. E é óbvio que os negócios eles variam, ou que os empreendedores eles variam de acordo com o negócio selecionado, com o público atendido.
com o retorno desejado, porque isso tudo faz parte do perfil do empreendedor. Tem empreendedor que é muito mais arrojado, que vai montar, vai ter a coragem, vai ser desbravador no sentido de montar um negócio grande, que tem um risco muito grande. Outros não, mas isso não significa que os dois não são empreendedores. Então, saber a forma adequada para você, qual tipo de empreendedorismo que reflete a nossa forma de ver o mundo, isso é muito importante na hora que a gente decide empreender e que a gente vai procurar ou desenvolver um modelo de negócio. Por quê? Lembra que eu falei de gente, que eu falei de pessoas? Não adianta a gente desenvolver um modelo de negócio que não tem nada a ver com o que a gente acredita, com o ser humano, com os valores, com o nosso propósito, porque não vai encaixar. A chance desse projeto não dar certo é grande. Então, vamos lá para o próximo ponto. Afinal, o que é uma mentalidade empreendedora? Uma mentalidade empreendedora, ela é uma mentalidade de uma pessoa que enxerga além do que a vista enxerga, como eu falei. Então, eu vou tirar aqui, descompartilhar, para ler uma historinha para vocês, compartilhar uma historinha para vocês, que é a fábula dos sapatos. Eu não sei se alguém aqui já conhece, mas é muito interessante e contextualiza exatamente o que eu quero colocar para vocês sobre o que é ter uma mentalidade empreendedora. Lili, me ouve? Ok, então vamos lá. Uma indústria de calçados desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Em seguida, mandou 2 de seus consultores a pontos diferentes do país para fazer as primeiras observações do potencial daquele futuro mercado. Depois de alguns dias de pesquisa, um dos consultores enviou o seguinte fax para a direção da indústria: Senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui, ninguém usa sapatos. Sem saber desse fax, o segundo consultor mandou o seu: Senhores, tripliquem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui, ninguém usa sapatos ainda. Então, se a gente pegar isso e aplicar isso na vida da gente, minha gente, era o mesmo país, a mesma indústria, os mesmos prováveis clientes, o mesmo mercado, só que as 2 pessoas que foram fazer a avaliação, elas tinham visões completamente diferentes. Então, é isso que faz o diferencial de um empreendedor. É isso que torna a gente com uma mentalidade empreendedora. É ter essa visão. É entender sempre, olhar sempre, ter sempre um olhar de solução, de buscar resolução, de buscar oportunidade, de enxergar nos problemas desafios para que a gente entregue o resultado através disso. Então, isso é uma mentalidade empreendedora. Aí, vamos lá, continuando. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Opa, espera aí. Então, vamos lá. Para a gente desenvolver essa mentalidade empreendedora, eu vou trazer algumas sugestões. Primeiro, o que é que eu coloquei aqui? Nem está escrito, mas é a gente se colocar sempre na posição de aprendiz. Porque quando a gente se coloca na posição de aprendiz, a gente se coloca sempre em busca de uma solução para alguma coisa. Então, quando a gente busca, quando a gente faz as perguntas, a gente não se coloca numa posição de já ter a solução pronta. Então, a gente vai entender, a gente vai buscar isso como um aprendiz. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a falta de nenhuma dessas características, dessas sugestões que eu vou fazer de ponto de melhoria, isso não é impedimento para que a gente comece a empreender.
Porque uma coisa é a gente entender que a gente precisa evoluir, precisa desenvolver, se desenvolver, precisa crescer. E a outra é usar a falta, muitas vezes, de alguma habilidade como impeditivo para a gente iniciar, para a gente começar a empreender. Que isso não precisa ser assim. A gente nunca vai estar perfeito, a gente nunca vai estar 100% pronto. Então, entender qual é o caminho de cada um, mas não se travar, a hora melhor da gente começar sempre vai ser hoje, independente do seu ponto. Ah, mas eu ainda não tenho autoconhecimento suficiente, eu ainda não tenho a mentalidade pronta. Começa e vai se desenvolvendo. Porque quando a gente muda de ambiente, na hora que você começa, inclusive, a empreender, que você se coloca no meio, a evolução ela é muito mais rápida, ela é muito maior. Então, algumas sugestões, vamos lá. Primeiro, investe em autoconhecimento, né? Então, tirar tempo para a gente é importante. A gente buscar profissionais de qualificados, e aí eu também já vou falar de um outro evento que a gente vai ter aqui na Escola de Negócios, com a Ana Paula, que a gente vai trabalhar Roda da Vida, vai trabalhar SWOT. Então, a gente vai trabalhar ferramentas com um profissional qualificado para buscar o autoconhecimento, para trazer isso para a gente. Procurar viver experiências novas, ter vivências diferentes, se questionar. Quando a gente se questiona, a gente se coloca, se autoavalia. E isso é uma coisa que traz autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele é muito diferente de saber coisas sobre si. A gente, às vezes, sabe coisas sobre a gente mesmo, mas isso não é autoconhecimento. É muito mais profundo. Então, refletir sobre a jornada da gente. O que a gente fez que a gente pode melhorar daqui para frente? O que a gente acertou que pode repetir? Então, ser gentil com a gente mesmo é outra coisa que também traz muito autoconhecimento. Que às vezes a gente também já tem a parte da dureza. Então, a gente não aceita a falha, não aceita o erro. E ser gentil com a gente mesmo, isso também traz um conforto, né? Quando a gente se acolhe. E isso também traz um autoconhecimento. Qual é a hora que eu preciso ser acolhida por mim mesmo? Qual é a hora que eu preciso ser dura comigo? Então, isso tudo é um processo. E no final, assim, eu acho que o mais importante é entender que o autoconhecimento, ele é um processo contínuo. Ele é um processo que a gente não vai ficar pronto de uma hora para outra, né? E pegando aí essa parte do autoconhecimento, ele traz uma coisa muito importante, que é a inteligência emocional, que para empreender, ela é fundamental. Porque os desafios, eles não são possíveis, eles são certos de acontecer. Então, né, altos e baixos, momentos cíclicos, desafios, tudo isso. E quanto mais emocionalmente preparado a gente estiver na hora da gente empreender, menos tempo a gente vai perder e mais, como é que eu vou dizer, mais ferramentas para soluções, para resoluções, na realidade, né, para o encontro de soluções a gente vai ter. Então, descubra qual é o seu propósito. Quais são os valores? Então, tem algumas coisas que eu até anotei que facilitam. Quais os nossos valores? Né? Uma coisa que funciona muito, que é interessante, fazer listas do que a gente acredita, do que a gente não acredita, do que faz sentido para a gente, do que não faz sentido para a gente. Outro ponto, o que a gente pode doar? Porque quem vai empreender, não pense que é alguma coisa diferente. A gente vai buscar a remuneração, o lucro, o resultado financeiro, sim. Mas antes disso tem que ter o quê? A doação. Então, às vezes, quando a gente está em busca do propósito da gente, um dos pontos que pode ajudar muito é o que a gente pode doar? O que eu tenho de dom? Qual é o meu talento? Nós somos criaturas únicas, como diz a Luana, filhos de Deus, criados, cada um com o seu talento. E o que é que a gente pode contribuir? Então, nosso propósito está muito atrelado com o que a gente gosta, com o que a gente pode contribuir com o outro. Não tenha pressa também de encontrar o propósito. Às vezes a pessoa fica, ai meu Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Isso, a gente pode ter vários propósitos na vida. Os nossos propósitos podem mudar ao longo da vida, de acordo com o que a gente vai amadurecendo. Então, mantenha a autoconfiança. Trabalhe essa autoconfiança. Trabalhe o corpo. Treine. Parece uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Tem. Quando a gente fortalece o nosso corpo, a gente também traz, diz o nosso cérebro, que é a autoconfiança. Não se compara com ninguém. Esquece o vizinho, faz o melhor da gente hoje.
né? Pensa no hoje, foca no agora, seja corajoso. Por que corajoso? Porque para empreender é preciso coragem. Então, é preciso entender que vão ter momentos que o frio na barriga vai dar, que a dúvida. Mas ser corajoso é importante. Desenvolver a liderança, foco e produtividade. Minha gente, foco e produtividade e a liderança são coisas fundamentais. O foco é a gente entender o que é que a gente quer. Produtividade, constância, todos os dias, da melhor forma possível. Ser sempre eficiente e eficaz. Criar um bom network. Será que o meio que a gente está, ele é propenso para que a gente evolua, para que a gente desenvolva? Se não está, muda de ambiente. Quais as pessoas que você está convivendo? Elas estão contribuindo para o seu propósito, para a sua busca? Se não, muda. Escolha seus mentores. A gente tem hoje 1 milhão, 1 trilhão de informações. Não adianta a gente ficar, muitas vezes, pincelando, porque a gente fica louco e, no final das contas, a gente não estuda e não aprende nada. Então, saber qual linha você vai seguir, ter isso bem definido, isso é importante. Aí vem o próximo passo, né? Feito tudo isso, e agora eu vou empreender. Que negócio eu vou montar? Quais as possibilidades? Eu vou montar um negócio próprio, eu vou buscar uma franquia, eu vou desenvolver do zero, eu não sei o que fazer. Como que fazer isso? E aí eu vou compartilhar rapidinho para a gente encerrar a minha jornada com 3 das formas de empreender. Existem várias outras. A gente poderia ter um momento desse de 2 horas só falando sobre as formas de empreender. Mas eu trouxe 3, que foram as 3 formas que eu, Litiane, vivi e vivo. Então, eu vou compartilhar com vocês o que é que eu vejo de pontos positivos e negativos nessas 3 formas de empreender, para que vocês que estejam buscando alguma forma de empreender, façam as avaliações. Que às vezes você diz assim, eu não sei por onde começar, então eu vou dar essas sugestões para vocês de acordo com a minha experiência. Então, franquia. Tá? A franquia, acho que a maioria de vocês já sabe, mas ela é uma forma de empreender onde existe um franqueado e um franqueador. O franqueador, ele foi a pessoa que desenvolveu o projeto, que ele tem um know-how, então ele tem um negócio formatado. Então, para quem muitas vezes quer diminuir o risco no resultado, porém ter um investimento financeiro elevado, porque o que é que acontece? Na hora que a gente é um franqueador, que a gente compra esse negócio, a gente não tem o trabalho de desenvolver e criar aquela metodologia, aquele know-how do zero, mas a gente paga por isso. Então, normalmente são custos elevados. Qual foi a minha experiência? Eu tive uma experiência de serviço, uma franquia de serviço. Então, a franquia me dava todo o know-how que eu não tinha, porém eu pagava por isso. Então, o que é que eu tive? Quais foram os meus pontos positivos e negativos? O negativo, custo extremamente elevado. Então, investimento grande. O payback, que é o retorno desse investimento a muito longo prazo. E o ponto positivo é que eu não precisei desenvolver nem formatar o negócio. Eu já paguei por ele pronto e formatado. Então, esse é um modelo de negócio, uma possibilidade para quem está pensando, né, em desenvolver, em adquirir, na realidade, em empreender de alguma forma. Segundo, empreender do zero. Então, muitas vezes a pessoa tem um projeto, tem uma ideia, mas ainda não transformou isso no negócio. Então, esse é um projeto do zero. Então, ele é um projeto que, obviamente, ele não tem o custo de uma franquia, mas ele tem um empenho e ele tem um risco também, porque você vai desenvolver do zero, você vai ter que formatar desde o conceito até a execução. Então, muitas vezes, você tenta de uma forma, não é a forma mais assertiva, volta, tenta de outra. Você não tem um negócio formatado. Você vai criar e desenvolver. E, por último, uma das formas de intraempreendedorismo, que é o que eu hoje desenvolvo e é o meu negócio principal, que eu sou empreendedora, mas atrelada a um CNPJ. Então, isso eu não tenho o custo de uma franquia, mas eu não tenho o risco, na realidade, o trabalho de desenvolver o negócio do zero. E, além de tudo, é um negócio que eu posso desenvolver sem ter uma estrutura física, toda de forma online e remota. Então, é uma forma simples de empreender, onde eu tenho uma estrutura, mas eu não tenho um custo. E aí, mais para frente, a gente pode, até a Anne, que vai, já vocês vão, que vai
continuar, ela vai conversar um pouquinho mais sobre esse formato, mas é a forma hoje que eu encontrei de empreender e que faz sentido para mim, que me dá total liberdade hoje geográfica e tem a possibilidade de faturar tanto quanto um negócio que eu criei do zero, como também como uma franquia, só que com custos reduzidos e de uma forma mais leve. Tá bom? Então, espero, para a gente encerrar, espero que vocês tenham gostado. Para a gente encerrar, eu vou indicar 3 livros. Né? O Mindset, que é o que eu falei da psicóloga, que ela fez aquela experiência nos Estados Unidos. O Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E a Ascensão ao Empreendedor, que é um vídeo no YouTube, que faz, inclusive, alguns comparativos sobre esses 3 modelos de negócio que eu trouxe. Ele fala muito sobre números, sobre mercado, sobre risco, sobre formas de empreender. Dá um documentário, acho que uns 45 minutos, mas vale muito a pena vocês assistirem. E para a gente encerrar, queria deixar aqui meu muito obrigado e deixar a frase aqui do Napoleão Hill, que eu sou apaixonada. Todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Então, no empreendedorismo, a gente entender que isso acontece, isso muda totalmente a mentalidade da gente em relação aos desafios que surgem no decorrer do caminho. Bom, e agora eu vou compartilhar a sala, né? Eu vou chamar, na realidade, eu vou até ler aqui, porque ela é tanta coisa, minha gente, que vocês não têm noção. Bom, eu vou compartilhar para dividir com vocês a visão dela sobre o empreendedorismo. Né? O nome dela é Anne Luiz, é uma baiana arretada, administradora de formação, esposa, mãe de 3 filhos lindos, maravilhosos. Tem uma experiência de mais de 10 anos em liderança pessoal e gestão empresarial no mercado tradicional. Então, ela foi gestora de um hotel maravilhoso lá na Bahia. Agora, ela vai compartilhar com vocês, na visão dela, né, o que é o empreendedorismo e por que ela escolheu esse caminho para trilhar sua carreira profissional. Então, Anne, seja muito bem-vinda. Obrigada, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Que apresentação fantástica da Litiane, trazendo aí um conteúdo sobre empreendedorismo na visão dela, que, gente, é diferente da minha experiência. Olha que coisa interessante. Como é bom a gente dividir conteúdos como esse com experiência diferente, principalmente se tratando de empreendedorismo, que está em tudo na nossa vida. Mas eu não enxergava assim antes de começar a ter resultados realmente com o empreendedorismo. Como o Lit falou, eu sou administradora de formação, eu tenho 36 anos, vocês já escutaram aí que eu tenho filhos, então, se tiver ruídos, já vão me perdoando, porque eu tenho um bebezinho de 2 anos, ok? Combinado aqui entre a gente? Então, é o seguinte, eu comecei a construir a minha carreira no mercado tradicional. Por quê? Mentalidade. O que a gente vai aprender, até com a fala do que Litiane já trouxe, que empreendedorismo tem muito a ver com atitude. Mas eu não tinha essa visão. Os meus pais não eram da área do empreendedorismo, muito pelo contrário, muito tradicionais. Meu pai, funcionário público federal, então ele tinha na visão dele que eu e meu irmão tínhamos que ser funcionários públicos. Essa era a única forma de ter sucesso na vida, de ter segurança, de ter estabilidade. Esse teria que ser o nosso futuro. Minha mãe deixou a sua carreira profissional para acompanhar o meu pai, que meu pai foi trabalhar em uma outra cidade, diferente de onde eles eram, para cuidar da família, que eu não acho nada demais, acho ótimo. Quem desejar isso? Eu, por exemplo, quis fazer muitos filhos, né? 3 filhos, mas eu não quis abandonar minha carreira, então eu precisava de algo que me trouxesse as 2 coisas ao mesmo tempo. Como é que eu posso ter uma carreira e ter filhos e tudo mais? Enfim, então a minha mentalidade ela foi formada para o tradicional. Então eu fui construindo isso. Concurso não era muito o que eu buscava. Eu acho que até pela própria relação ali familiar, eu não queria muito aquele negócio muito certinho, muito paradinho e tal. Eu acho que não era muito a minha vibe ser concurseira, né? Mas eu fui para o tradicional. Fui fazer administração por decisão mesmo de perfil, eu achava que tinha muito a ver com o que eu buscava, então eu me formei em administração. E no finalzinho da minha faculdade veio aquele boom do empreendedorismo. Mas como que isso era fomentado nas faculdades? Pelo menos na minha.
que o empreendedorismo, ele estava ligado a você abrir um negócio, algo que fosse totalmente inovador, que não tivesse nada igual no mercado, para que você realmente pudesse sobressair. Aí, o que eu pensei? Nunca na minha vida eu vou ser empreendedora. Primeiro que eu não tenho criatividade. Como é que eu vou criar algo que não existe, que tem que ser inovador e tudo mais? Investimentos financeiros. Eu até participei na faculdade daqueles desafios Sebrae. Não sei se alguém aqui é dessa época e já participou, onde a gente participava de um game a nível nacional, onde você era dono, né, tipo, de empresas, de fábricas. Do que eu participava era fábricas. E eu falava, caramba, para eu ter meu próprio negócio, eu vou ter que investir tudo isso, eu vou ter que ter todo esse know-how, eu vou ter que... Nunca na minha vida eu vou ser empreendedora. Eu tenho certeza que eu vou finalizar a minha faculdade e eu vou trabalhar em alguma empresa. Eu vou ser funcionária de alguma empresa. Então, a minha carreira surgiu aí. Mas aí, empreendedorismo tem a ver com atitudes. E, às vezes, não é você quem vai perceber, mas são as pessoas que estão à sua volta. Isso foi o que aconteceu comigo. Então, você que está aqui como convidado, talvez você esteja até se perguntando o que eu estou fazendo aqui nessa escola de negócios se isso não tem nada a ver comigo. Talvez você ainda não tenha percebido, mas as pessoas à sua volta já identificaram o potencial que você tem de ter o seu próprio negócio. Comigo, foi dessa forma. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou contextualizando a minha experiência a partir dos meus slides. Tudo bem até aqui? Vão interagindo comigo aí no chat. Se acontecer alguma coisa, alguém me avisa. Tudo certo? Olha, a Laís já botou lá, histórico familiar parecido com o dela. Então, vai ter para todo mundo aqui, hein? Vai ter para todo mundo nessa escola de negócio. Então, vamos lá. Empreendedorismo. O que isso significa, afinal, né? O que significa empreendedorismo? Gente, é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Fio aqui que eu não falei nada de negócios, especificamente, porque empreender tem a ver com tudo. Tudo aquilo que você quer inovar, que você quer transformar, que você quer melhorar. E que vai gerar resultados diferentes daquilo que você tem hoje. Então, você pode ser empreendedor em qualquer coisa na sua vida. Então, já internaliza isso. Você já vai começar a perceber que pode ter áreas na sua vida que você já está empreendendo e você ainda não sabe. A essência do empreendedorismo, né, como eu coloquei aqui, está na percepção e no aproveitamento de novas oportunidades. Que pode ser um negócio, um projeto, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. E seu tipo empreendedor reflete sua forma de ver o mundo. Eu vou fazer uma pausa aqui nesse slide para dizer para vocês um pouquinho de atitudes empreendedoras que eu tive, que meu esposo teve, e que nós não enxergávamos como empreendedorismo ou como ações empreendedoras. Meu marido é funcionário público, tá? De uma estatal baiana. E a gente começou nossa carreira, né, digamos assim, grande, porque tivemos pequenos espaços em que estávamos ali na média e rapidamente ascendemos nas nossas profissões. E ele iniciou a carreira dele nessa estatal como coordenador de loja de atendimento. Mas ele já tinha um currículo de trabalhar na área comercial e tudo mais. E aí, no primeiro ano em que ele estava trabalhando nessa estatal, ele foi convidado a sair da cidade onde nós morávamos, que era Itabuna, uma cidade comercial, uma referência comercial aqui na Bahia, no sul da Bahia. Ele foi convidado a sair dessa cidade para ser gerente de uma unidade municipal, ou seja, iria ampliar a atividade dele de gestor, digamos assim. Ele também é administrador de informação, numa cidade pouquíssimo desenvolvida, que era uma cidade turística, que é a cidade de Itacaré. Então, muito pouco desenvolvida, não tinha escolas adequadas, nós já tínhamos filhos, não tinha assistência médica adequada, tinha muito trabalho informal.
Mas no dia que ele recebeu o convite para estar nessa nova posição, ele não pensou 2 vezes. Todas as pessoas à nossa volta acharam aquilo uma loucura. Como assim? Você vai sair de uma cidade comercial, sua esposa é líder em uma fábrica, como é que vocês vão abandonar tudo isso, toda essa estabilidade, tudo desenhadinho para ir para uma cidade que, a princípio, na visão dessas pessoas, não teriam esse tanto de oportunidade? A gente tomou a decisão de ir. Por quê? Cidades onde apresentam crises é a oportunidade de você mostrar daquilo que você é capaz. Essa foi o primeiro pensamento que a gente teve. Igor, se você está indo para uma unidade onde no ranking da Embasa ela está abaixo a nível de faturamento, a nível de resolução de problemas, essa é a hora de você mostrar o que você é como gestor. Se é uma cidade que não tem profissionais qualificados como eu, para atuar no mercado de turismo que eles apresentam, essa é a hora de eu mostrar do que eu sou capaz. Apesar de nós termos essa atitude, nós não pensávamos que isso era uma atitude empreendedora, mas era arriscar. Eu arrisquei uma estabilidade, um futuro promissor, linear. A gente arriscou a assistência que nós daríamos aos nossos filhos. Como é que nós traríamos isso para dentro da nossa família? Visão empreendedora. Eu não estava abrindo um novo negócio, ele não estava abrindo um novo negócio, mas nós fomos em busca de algo que traria riscos, obviamente calculados, mas que nós estávamos imaginando a ascensão profissional. Atitudes empreendedoras. E aí eu vou te dar um outro exemplo de atitude empreendedora. Chegamos nessa cidade, eu não conhecia ninguém. Igor não conhecia ninguém. Uma cidade que era realmente, gente, atrasada em muitas coisas. Quando nós chegamos em Itacaré há 10 anos atrás, estabelecimentos não passavam cartão de débito e crédito. A gente tinha que ter dinheiro nas mãos. Ruas não eram calçadas. Muito trabalho informal, as pessoas não tinham carteira assinada. Então, assim, era bem aquém mesmo da realidade que nós tínhamos antes de ir para lá. E aí, quando eu tomei a decisão de ir para o mercado de trabalho, porque eu passei o meu primeiro ano cuidando das crianças que eram bebês na época, quando eu tomei a decisão de ir para o mercado de trabalho, eu falei, o que eu vou fazer para me apresentar para as pessoas? Não conheço ninguém aqui, ninguém sabe de onde eu vim, eu não saio porque eu fico em casa, ninguém me vê na rua. Como é que eu vou apresentar o meu trabalho para essas pessoas? Atitude inovadora. Eu peguei um site, itacaré.com, todos os estabelecimentos que eu considerava que tinha a ver com o tipo de trabalho que eu queria executar. Peguei o endereço de todas elas, imprimi todos os meus currículos e postei nos correios endereçado ao RH. Em uma tarde, eu mandei currículo para várias empresas. Em um mês, eu estava empregada. Atitude inovadora. Como é que se procura emprego? Você vai numa agência, bota lá seu currículo, você vai pessoalmente, você fala com as pessoas, você busca uma indicação. Eu não tinha nenhuma dessas opções onde eu estava. Eu tive que pensar numa solução. Só que, na época, eu não enxergava isso como atitude empreendedora. Eu não enxergava isso como uma ação inovadora a ponto de transformar... Hoje, por exemplo, eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas que chegaram para mim e falaram, rapaz, eu estou tentando conseguir me colocar no mercado, eu quero entregar o máximo de currículo possível. Faça isso. Só que hoje a gente tem e-mail, né? Porque na época lá em Itacaré, gente, e-mail não era comum usar, tá? Senão eu usaria e-mail. Mas tem e-mails, tem várias formas, tem LinkedIn, tem tudo isso. Mas naquela época, atitude inovadora. Então, empreender tem a ver com atitude. E aí nós fomos crescendo nas nossas carreiras no mercado tradicional. Empreender não é um dom. Vou até repetir aqui o que a minha querida Litiane falou. De fato, não é. Às vezes, você não vai enxergar em você. Outras pessoas irão. Mas se você se colocar à disposição, tudo vai se encaixando, né? E é uma técnica que pode ser desenvolvida e adequada conforme o perfil de cada pessoa. Observe que Liti, ela já trouxe na bagagem dela pelo menos uma visão do que era empreender. Ela poderia até não optar por essa área, mas ela já tinha ali alguma coisinha
foi questionadora, foi curiosa, pá, experimentou várias modalidades ali de empreendedorismo. Eu não tinha essa visão empreendedora, mas eu queria outras resoluções na minha vida. E as atitudes empreendedoras me levaram aos resultados que eu buscava naquele segmento. E existem vários perfis de empreendedores. Litt já até falou alguns, mas eu quero trazer para a minha experiência, da minha vivência, outros. E que pode fazer sentido para você. Pode fazer sentido para você que está me ouvindo aí e que acha que não tem nenhuma atitude empreendedora e que acha que não faz parte desse cenário, talvez você se encontre em alguma dessas modalidades. Existem mais, mas eu trouxe essas aqui como principais. Empreendedor público. Uma pessoa que trabalha no setor público de qualquer natureza e que encontra dentro daquele segmento oportunidades de inovar em atendimento, de inovar em resultados, de melhorar ranking no setor público, de trazer mais autonomia para o serviço público, que geralmente é altamente burocrático. Isso é empreender. Meu marido, por exemplo, é um empreendedor no setor público. Uma pessoa que em 10 anos construiu uma história de ascensão incrível na Embasa, que é a empresa de saneamento do sul da Bahia. Funcionário público. É obviamente que esse empreendedorismo trouxe para ele know-how, muita experiência técnica, muitos resultados, mas óbvio que financeiramente falando, isso não é 100% equivalente, porque também os ganhos no setor público ele é muito estável, né? A estabilidade do setor público ele abrange tudo, inclusive os seus ganhos financeiros. Mas você consegue empreender também nesse segmento, ter atitudes empreendedoras. O empreendedor serial, que é aquele empreendedor que tem uma ideia inovadora, a partir dessa ideia ela cria uma outra, maior ainda, e ela vai chegar num ponto em que ela vai ser referência naquele mercado, naquele assunto. Eu posso, inclusive, como empreendedora do marketing de relacionamento, falar para vocês aqui da EOBlack. Eu não sei se vocês conhecem a EOBlack, mas se vocês não conhecem, convido vocês a se aprofundar sobre o que é a EOBlack. Mas ele é um modelo de empreendedores seriais. Por quê? Empreendedores se juntaram para criar um sistema de treinamento, inicialmente online, via site, livro. A partir daí, eles inovaram com um aplicativo de treinamento online. Depois, esse aplicativo se tornou um gestor e recrutador do seu negócio. Você tem um negócio nas suas próprias mãos. Hoje, a EOBlack é referência referente a vendas diretas. Maior vendas diretas, né? Referência aí no mercado brasileiro. Empreendedor serial. Empreendedor do conhecimento. Artistas, atletas, escritores. Às vezes a gente vê um cantor num barzinho e a gente pensa, é só um cantor de barzinho. É um empreendedor de conhecimento. Ele vende, ele empreende, ele entrega conhecimento. A sua sensibilidade em relação às músicas, as músicas que ele cria, os escritores em relação ao que trazem os livros de ensinamento, empreendedores. Né? Você que vende o seu conhecimento. Quantas pessoas você conhece que vende conhecimento? Eu tenho habilidades com gestão do tempo, eu tenho habilidades com vendas, eu tenho habilidades com recrutamento, eu tenho habilidades... E você vende isso para pessoas que não têm. Empreendedor do conhecimento. Empreendedor informal, que é geralmente aquela pessoa que empreende a partir de alguma necessidade. E que ele entra na informalidade, que é a primeira coisa que aparece na vista dele. A gente, inclusive, tem um exemplo bem interessante, que é do Rick Chester. Vocês conhecem Rick Chester? Iniciou o empreendedorismo de forma informal. Precisava colocar comida dentro de casa. Bora vender água mineral na praia. Informal. Mas ele, assim como o Littane trouxe lá, questionador, inovador, pegou as habilidades dele, pegou os resultados que ele teve, foi reinvestindo em conhecimento, em negócio, foi ampliando e hoje, por exemplo, ele é um empreendedor do conhecimento. Escritor, vende o conhecimento e a experiência que ele teve em relação à ascensão no empreendedorismo. Então, nós empreendemos de diversas maneiras. Tem o empreendedor individual, que é o empreendedor que é aquele profissional liberal, é o confeiteiro da sua cidade, é o seu cabeleireiro, é a sua manicure, né? É a pessoa que entrega água na sua casa.
empreendedor individual. O padrão, a Lite já falou, não vou explicar aqui novamente. O franqueado também, Lite já explicou para vocês, aí, inclusive, da própria experiência dela. E tem o empreendedor corporativo, que é o mesmo empreendedor, o intraempreendedor que Lite explicou, mas que eu vou dizer para vocês o seguinte, que existem algumas formas de ser empreendedor corporativo. Eu, por exemplo, era uma empreendedora corporativa. Eu construí a minha carreira como CLT numa corporação. Certo? Então, por exemplo, meu marido, empreendedor público, eu era empreendedor corporativo. Utilizei as minhas técnicas, a minha experiência, a minha inovação e tudo mais associada a uma corporação onde eu não tinha nenhum acesso, nenhuma responsabilidade sobre os riscos, né, de investimentos, nenhuma responsabilidade fiscal, nenhuma responsabilidade nada. Eu apenas era gestora e usava, obviamente, as minhas habilidades para aquilo ali. E na última empresa, que foi exatamente no hotel, que ele citou, eu iniciei a minha carreira, que era a oportunidade que eu tinha quando eu entreguei aqueles currículos, como assistente administrativa. Em 4 meses eu era gestora de operações e finalizei, 9 anos depois, como gerente geral, expandindo o empreendimento. Empreendedorismo corporativo. Mas existem outras modalidades. E como foi que eu me encaixei, né? E diante desses perfis aqui, você se encaixa em algum? Qual é o seu perfil empreendedor? Compartilha aí comigo no chat. Qual é o seu perfil? Como é que você se vê? Inclusive, você pode ser até um empreendedor social, gente, sem fins lucrativos. Você pode ser um empreendedor social. Pessoas que usam das suas habilidades, dos seus recursos técnicos, intelectuais, para contribuir para a vida de outras pessoas, inovar na vida de outras pessoas. Compartilha comigo aí como é que vocês se encaixam. Eu, por exemplo, me encontrei no empreendedor corporativo. Porém, o que acontece aqui, na minha experiência? E por que eu mudei de empresa, de corporação, mas não mudei desse empreendedor corporativo? Em determinado momento da minha vida, as pessoas em minha volta, aquelas que veem aquilo que você não está vendo, que crê em você mais do que em você mesmo. Então, pense na pessoa que trouxe você até aqui. Ela está enxergando algo além do que você está vendo. Que questionou a mim e ao meu esposo, por que vocês não fazem tudo isso que vocês fazem no trabalho de vocês para algo próprio? Por que vocês não investem esses recursos? Lembra que eu sinalizei lá na frente, investir recursos? Por que vocês não investem esses recursos em algo para vocês? Vocês podem ser empreendedores, vocês podem ter o próprio negócio. E ali vieram todas as minhas crenças, né? Jamais. Eu não tenho como ser empreendedora, eu não tenho como ter o meu próprio negócio, eu não tenho como fazer esse investimento, eu não sou nada disso, tal. E aí ela trouxe para mim essa visão do que é ser empreendedor. E eu fui identificando que, de fato, nas nossas atitudes, nos resultados que nós já tínhamos nos nossos trabalhos tradicionais, que nós éramos empreendedores. Nós só precisávamos canalizar aquilo ali para algo que realmente transformasse o que a gente queria. Porque olha o que acontece, gente. Todo o trabalho da gente traz dores. Algumas dores, elas são suportáveis. Você vai ali por um tempo determinado até que você consiga reverter tudo aquilo. Outros, às vezes, não são. No meu trabalho, que eu executava antes de começar a empreender realmente com o meu próprio negócio, eu tinha uma carreira bem bacana, eu estava construindo uma imagem top, um network maravilhoso, financeiramente falando, para a cidade onde eu morava, eu era muito bem remunerada, então eu estava bem remunerada, bem posicionada, tá? Na minha área, no meu segmento. Porém, eu não tinha mais tempo com os meus filhos. Lembra que eu falei que minha mãe saiu do emprego para tomar conta das crianças? Eu não queria sair do meu emprego para tomar conta das crianças, mas eu queria tomar conta das crianças e ter o meu emprego. Só que não estava mais casando as duas coisas. Então, quando a dor começa a ser mais forte do que qualquer outra coisa, você começa a acender algumas luzinhas. E aí, quando chegou para mim todo esse contexto de vamos empreender, por que você não dedica esse tempo para algo que é seu? Por que você não faz isso? Você pode associar a sua casa, você pode ter liberdade, tal. Eu comecei a... Por que não? Será que realmente eu não tenho uma outra forma
de usar todas as minhas habilidades, de usar todas as minhas iniciativas para algo que é meu, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu ache que não é para mim, mesmo que eu ache que não seja capaz, mesmo que eu nem acredite tanto nisso. Mas a necessidade de ter tempo com os meus filhos era muito maior do que tudo aquilo que eu estava ganhando naquele momento. E aí eu decidi abrir a minha mente. Por que não? Assim como eu recebi o convite para sair de Itabuna e ir para Itacaré, e nós pensamos, por que não? Diante desse novo cenário, por que não? Então, você está aqui agora nessa escola de negócios, e a única coisa que eu quero que você pense é, por que não? Por que não pensar se eu estou realmente em algum perfil empreendedor? Por que não pensar se, de fato, eu posso agregar isso para mim? Ou por que não pensar sobre como eu posso compartilhar isso com outras pessoas? Porque, às vezes, não é para você, mas é para alguém que você conhece. E você pode beneficiar alguém com o conteúdo que você está aprendendo aqui agora, tá? E aí eu me tornei, né? Na verdade, eu continuei no empreendedorismo corporativo, mas eu escolhi um outro mercado. Eu saí do mercado tradicional, onde eu não tinha como escalar, eu não tinha como avançar, eu não tinha como realizar outras coisas, ou seja, meu trabalho ia crescer, o hotel ia crescer, o hotel ia expandir, cada vez mais eu ia ter menos tempo, cada vez mais eu ia ter menos qualidade de vida. Então, não estava mais casando com os meus propósitos, não estava mais casando com os meus valores, não estava mais casando com os meus princípios. E qual foi o modelo que fez mais sentido para mim? Então, por isso que Lite falou que eu ia trazer um pouco mais abrangente sobre o marketing de relacionamento, que é o intraempreendedorismo, porque é a minha experiência. E nós fomos convidadas aqui para compartilhar empreendedorismo com vocês a partir da nossa experiência. Então, a minha experiência é com marketing de relacionamento. O que fez sentido para mim foi trabalhar com vendas diretas associadas ao marketing de relacionamento, tá? E por quê? Anne, por que que você escolheu o marketing de relacionamento diante de tantas opções que você teria em relação a empreender? Eu vou trazer para vocês algumas características aqui, para vocês entenderem. Inclusive, quem não conhece o marketing de relacionamento a fundo, antes de tomar qualquer decisão, se puder, dá uma lida do Negócio do Século XXI, do Robert Kiyosaki. Ele tem um best-seller que ensina sobre finanças e sobre negócios. Então, ele é o escritor do Pai Rico, Pai Pobre, do Negócio do Século XXI. Então, assim, quem não sabe, não entende um pouco desse segmento, eu convido vocês a ler o livro, se interessar um pouquinho mais, para você entender se faz sentido para você. Mas por que diante de tantas opções, Anne, como empreender, por que você escolheu o marketing de relacionamento? Porque ele se adequava a algumas necessidades. A principal delas era o tempo parcial. Eu não precisava abandonar o meu trabalho nem a minha carreira para empreender. Eu poderia utilizar o pouco de tempo que eu tinha disponível para fazer o a mais e investir no meu próprio negócio. Investir esse recurso, tempo parcial no meu próprio negócio. Se eu abrisse um negócio no mercado tradicional, eu não teria tempo de cuidar. Gente, eu era gestora no mercado tradicional, o olho do dono é que engorda o gado, né? Assim que fala. Se eu empreendesse no negócio tradicional, eu não teria esse tempo, porque eu já trabalhava 10 horas por dia no hotel. Então, que horas que eu ia cuidar desse negócio no mercado tradicional não era factível para mim. Então, era um negócio que eu poderia desenvolver em tempo parcial. Eu teria desenvolvimento pessoal e profissional, ou seja, aprender. Eu não precisaria começar com a experiência. Olá, não exige experiência prévia. Apesar de eu ser gestora, não se enganem. Se você não era gestor de nada na sua vida, aqui você aprende. Então, é se colocar na condição de aprendiz. Então, foi com aquelas crenças, com todos aqueles medos, mas eu me coloquei à disposição para aprender. Eu utilizei o pouco de tempo que tinha, ou seja, não precisei abandonar o que eu já tinha. Eu poderia construir essa transição. Então, foi algo que fez sentido para mim. Renda residual, ativos que geram renda. Gente, sabe qual é a modalidade lá de Itacaré? Só para vocês entenderem. Você chega em Itacaré, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, começa a investir em imóveis, para você ganhar dinheiro depois. Mas imóvel, ele só gera dinheiro se você tiver alugado, se você tiver vendido, se você tiver... Se não, é passivo, se não é seu dinheiro em um terreno, em uma casa que não está lhe trazendo ativo nenhum. Então, de certa forma, é preciso avaliar se isso realmente é um investimento interessante, que traga retorno financeiro para você.
Então, a gente começou a estudar qual era a forma de eu ter mais tempo, de eu ter um negócio que eu consigo escalar, que eu consigo, a longo prazo, gerar ativos que não estão ligados diretamente ao meu esforço de trabalho. Marketing de relacionamento. Eu não conhecia esse mercado, gente. Eu não conhecia. Mas eu fui entender. E por isso que ele se encaixou porque eu buscava. Por isso que eu posso compartilhar sobre ele com vocês. Né? Baixíssimo investimento inicial. Eu iniciei o meu negócio no cartão de crédito. Que negócio que você abre hoje no Brasil com o cartão de crédito? Vou ser dona do meu próprio negócio com cartão de crédito? Então, ou seja, aquela coisa do investimento inicial. Eu não preciso investir tanto, não preciso abalar minhas condições financeiras, não preciso mudar a minha condição familiar no momento para investir em um novo negócio e posso ser dona do meu próprio negócio mesmo assim? O marketing de relacionamento é uma escola de negócios. E eu vou até abrir um parênteses para vocês aqui no seguinte aspecto. Você não precisa fazer marketing de relacionamento se você não quiser. Ele não precisa ser um fim se você não quiser. Mas o que eu posso dizer para você, é o que ensina aqui nessa modalidade é que ela pode ser o meio. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela me contando dos sonhos dela. Né? Ela é um profissional liberal, que atende a domicílio, é um cabeleireiro, que atende a domicílio. O sonho dele é ter um salão de beleza referência na cidade dele. Olha que top! Ele não precisa abandonar esse sonho se ele desejar fazer marketing de relacionamento. Ele pode, inclusive, utilizar todas as possibilidades que o marketing de relacionamento oferece para ele, de inovação, de treinamento, de capacitação, para ter o melhor salão de beleza na cidade dele. Usar como um meio. Então, você que está aqui, principalmente como convidado, às vezes você pode estar pensando, meu Deus, ela quer que eu me cadastre hoje, que eu me torne. Não, não é isso. Eu estou trazendo para você a minha experiência e a minha visão. Isso aqui pode ser um meio para grandes coisas que você queira realizar, inclusive no mundo dos negócios. É uma possibilidade, tá? E que fez sentido para mim. Eu, inclusive, depois de 6 anos, fiz minha transição de carreira. A pessoa que está conversando com você aqui hoje não gasta mais 10, 12 horas por dia trabalhando num hotel. Eu tenho tempo com minha família, eu continuo tendo a minha carreira por conta desse tipo de mercado que fez sentido para o que eu buscava. E o que é mais que é possível aprender e que trouxe para mim muito know-how em relação a negócios. Porque isso aqui que você aprende, você pode aplicar em qualquer negócio. Inclusive, você vai ver que as outras aulas têm a ver com isso. Por quê? Porque aqui você aprende de tudo. Então, você aprende aqui a adotar uma postura de sucesso. Você aprende a enfrentar seus medos, a enfrentar seus desafios. Você aprende aqui como eliminar as crenças limitantes. Nós teremos um treinamento sobre crenças. Às vezes você... Por que eu não cresço? Por que eu não evoluo onde eu estou? Crenças limitantes. Aqui você aprende a eliminar, a modificar, a repensar, a reviver um outro eu. Você aprende no processo desse negócio. Você aprende a gerir o seu tempo, você aprende gestão financeira, você aprende a desenvolver metas. Tudo isso você aprende fazendo um negócio em que você faz um baixo investimento. Né? Então, assim, fez sentido para mim. Então, quando eu comecei a pensar sobre realmente empreender, quando de fato abriu essa visão de que realmente os meus comportamentos já tinham a ver com o empreendedorismo, essa modalidade foi o que atendeu às minhas necessidades no momento. Além do mais, que você faz parte de uma comunidade de pessoas que estão sempre com um alto astral. E eu convido vocês a revisitarem movimentos corporativos que tem por aí e que muitas vezes são ambientes difíceis de conviver. Mas que as pessoas estão lá porque elas precisam daquele emprego, porque elas precisam daquela renda e se submetem, às vezes, a situações desagradáveis. E eu estou falando isso, gente, inclusive por experiência própria. A minha primeira experiência como líder de pessoas foi no chão de fábrica. Uma das piores experiências que eu vivi como líder de pessoas. Chão de fábrica. Pessoas com baixo conhecimento, pessoas que estão ali como um robozinho, onde você não consegue implementar ações humanitárias, pelo menos a minha experiência.
Então, às vezes, tem pessoas que estão em ambientes tradicionais de trabalho que estão ali, gente, porque tem que botar o prato na mesa da família. E aqui você consegue estar num ambiente onde as pessoas querem o seu desenvolvimento, onde as pessoas estão empenhadas em fazer você se desenvolver, onde as pessoas querem compartilhar o que elas têm de bom com vocês. A nossa escola de negócios é isso. Por que nós estaríamos aqui falando sobre negócios, trazendo toda a nossa experiência? Porque é bom. Aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar. Um dos nossos líderes, inclusive, costuma dizer, você não pode ter uma bênção e negar isso para outra pessoa. Pode até não fazer sentido para outra pessoa, mas o que não pode é você ter e não compartilhar. Então, o ambiente te transforma, o ambiente te molda. E aqui as pessoas compartilham seus sonhos, seus valores. Aqui as pessoas compartilham a forma de fazer, aqui as pessoas vibram quando você cresce. Isso é demais. Parece as Crônicas de Nárnia, mas não é, gente. É real. O que eu estou falando para vocês é real. Tá? E no livro do Robert Kiyosaki, né, ele também traz algumas explicações a respeito do marketing de relacionamento no seguinte aspecto. Anne, ok, eu entendi, foi o que fez sentido para você. Existem muitas empresas de marketing de relacionamento no Brasil e no mundo. Muitas, tá? E você tem que analisar alguns critérios que façam sentido, que estejam de acordo com os seus valores, de acordo com o que você busca, mas que, principalmente, ela esteja preocupada em te treinar, em transformar você em um excelente profissional dessa área. Então, se vocês forem estudar esse mercado, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, se vocês quiserem perguntar à pessoa que te convidou, busque alguns critérios. Essa empresa que eu escolhi, que eu enxerguei, que chegou para mim primeiro, traz para mim realmente capacitação, vai me fazer um profissional nesse segmento, porque isso é que vai fazer com que você tenha bons resultados, né? Além do mais, obviamente, a empresa precisa ter produtos que entregam resultados e que, de fato, sejam comercializáveis, senão você não vai ter retorno financeiro com esse investimento que você fizer. Então, essas são algumas dicas para vocês terem uma boa escolha, assim como eu tive a minha boa escolha. Estou trilhando o meu caminho aí com marketing de relacionamento. Eu agradeço, primeiramente, pelo convite. Para mim é uma honra compartilhar com vocês a minha experiência. Completamente diferente, não vim do mundo dos negócios, mas me encontrei nesse segmento e eu desenvolvi isso em família, né? Meu marido também desenvolve isso, mesmo continuando como funcionário público. Então, faz parte da nossa vida desenvolver agora esse negócio, sendo empreendedores. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite, Lili. E minha frase não é à toa, já é para a próxima aula, vinda do Robert Kiyosaki. A inteligência resolve problemas e produz dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira sai em breve. Eu te vejo na próxima aula com o Luciano Moacir, que nós vamos falar sobre finanças. Obrigada, parabéns a todos que estão aqui conectados. Lili, é com você. Obrigado, Anne, obrigado, Lite. Maravilhosos os conteúdos, né? Muita entrega, né? Muita gente vê que é o que acompanha vocês, né? A gente vê muita vivência. Então, obrigado aí as duas pelo conteúdo, pela preparação. Parabéns, né? E já vou aqui, deixa eu